Mês de abril é o mês da EBD, então temos falado a respeito do valor das Escrituras Sagradas, de como as Escrituras são importantes para nós. E hoje, nessa manhã, eu quero falar a vocês sobre só Jesus tem as palavras de vida eterna. E essa expressão, na realidade, eu cunhei de Pedro, ou da fala do apóstolo Pedro. Nós estamos estudando também o Evangelho segundo João na nossa escola bíblica dominical. Próxima quinta-feira nós teremos uma aula extra, Edielce e eu estaremos compartilhando com vocês, e hoje nós estamos em João capítulo 6. Eu peço que você abra aí o texto sagrado comigo. João capítulo 6, eu preciso que você deixe depois da leitura o texto aberto, porque nós vamos passear e vamos rodar todo esse capítulo. Eu pretendo não sair de João 6, ficar em João 6, mas eu preciso que você fique conosco e entenda esse momento tão específico do ministério de Jesus, tá bom? Quero saudar os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, mais de 25 pessoas aí nos acompanhando. Convido você a se colocar em pé, em reverência ao texto sagrado, e eu leio a partir do verso de número 60 e vou até o versículo 71. Então você pode ver que o nosso capítulo é um pouco extenso. Leia comigo e acompanhe a leitura aí na sua versão, João capítulo 6, de 60 a 71. Diz assim o texto sagrado: Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende ou isso vos escandaliza? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde ele estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Vocês também vão me deixar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor é o único que tem as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez rogamos que o poder da Tua Palavra invada o nosso coração e que a Tua Palavra ecoe nos nossos corações. Permita, ó Deus, que a nossa mente seja transformada pelas verdades bíblicas e que nessa manhã, tantas crianças como nós que aqui estamos, possamos ser edificados e desafiados pela Tua Palavra. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, e obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma reflexão bíblica. Alimenta, Senhor, a nossa mente, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, o seu assento. Aprendi com meu avô paterno, pai, a amar ferramentas e gostar muito de ferramentas. E naquela época eu ganhei dele umas chaves, e ele então me ensinava como apertar os parafusos e como apertar as porcas. Em certa ocasião lá no sítio ele precisava fazer um serviço e eu, ainda muito jovem, criança, fui com a minha chave com muita força
e naquela época era nos morões de madeira, então eu apertei com a chave nova que eu havia ganhado, só que eu apertei com tanta força que espanou a porca, então o parafuso já não dava mais aperto. E aí eu cheguei para o meu avô e falei: olha o serviço que eu fiz. Ele falou: uma droga de serviço você. Se fosse hoje em dia, hein, alguém ia chamar conselho tutelar. Foi: por quê, vô? Porque é madeira, meu filho, se encostou na madeira, para. Se fosse ferro, você poderia apertar um pouquinho mais. Você precisa tomar cuidado na vida, porque se apertar muito, espana. Aí eu fiquei olhando e vendo aquilo, eu falei assim: como assim? Me explica mais. Ele falou assim: em determinados lugares e locais e ferramentas você usa determinada força, em outros lugares um pouco mais. Então tome cuidado, se você apertar muito, pode espanar. Se você chegar fora da medida, você pode perder o serviço. Fiquei pensando nisso ao longo da minha vida e da minha jornada, e aqui eu vejo que Jesus, ele vai apertando, e como diria o nordestino, ele vai arrochando, e ele não tem nenhuma preocupação se vai espanar. E ele aperta, até que quem é e quem crê, fica, e quem não crê, não fica. Veja que no Evangelho de João, isso é muito importante. O Evangelho de João está dizendo que nós precisamos crer em Cristo, e crer em Cristo como Messias de Deus. E ele então vai falando com as suas palavras maviosas, com as suas palavras de bom pastor. No entanto, a nossa visão às vezes, e eu acho que muitas vezes é muito equivocada, porque nós gostamos da imagem de Jesus como o nosso bom pastor, que fala o nosso nome, que nos aconselha, que nos traz no seu braço, que carrega nos ombros, que nos alimenta, que refrigera a nossa alma, e nós gostamos dessa figura de Jesus como bom pastor. Mas o bom pastor também precisa nos corrigir, nos repreender, nos apertar e exigir de nós uma declaração de fé que seja consistente. Nós gostamos mais de palavras adocicadas e nós não gostamos de palavras que nos questionam. É assim ou não é? Nós gostamos de palavras açucaradas e não de algumas palavras que nos colocam em reflexão. E veja que esse texto, nós temos uma imagem de Jesus extremamente exortativa. E parece-me que hoje isso está fora de moda. E as pessoas não querem nem ouvir e nem sequer ler a expressão bíblica e falar assim: nossa, como Jesus foi direto e severo nesse sentido em termos de discurso. E Jesus vai apertando, como nós veremos daqui a alguns instantes. E eu acho tão interessante que a multidão que estava com ele não aguenta, não suporta. A expressão de João é o seguinte: não consegue suportar. Eu me lembro de Paulo depois escrevendo aos Coríntios, dizendo: olha, será que se eu desse um pouco além de leite, se eu fosse um pouco mais profundo, vocês conseguiriam suportar tudo aquilo que eu passaria a vocês? Às vezes eu fico olhando, imaginando, se nós compartilhássemos tudo da parte de Deus, será que as pessoas suportariam? Porque elas hoje só querem ouvir aquilo que agrada os seus corações, só querem ouvir mensagens que inflam seus egos, mas não querem pessoas que coloquem ela na sua determinada função. Pense em você, veja como você é e como você está diante de Deus. Então veja que esse texto de João 6 é um exemplo de que Jesus repreende e exorta o seu povo, e o bom pastor vai corrigindo com amor, mas ele corrige, amém? É com amor, mas ele corrige. Teve um dia que o Timóteo falou assim: mas eu sou uma criaturinha, já contei essa? Fui dar uma repreensão nele, mas eu sou uma criaturinha, criado à imagem e semelhança de Deus, então é por isso que eu te repreendo, porque Deus corrige quem Ele ama, Timóteo, e porque eu te amo, você vai ficar de castigo.
mas você é o melhor pai do mundo. Aí ele vê aquela mãozinha gordinha assim, branquinha, passando assim, Lucas, na minha barba. Você é tão lindo. Eu falei, essa bajulação não me compra. Hoje é dia de repreensão. Nada te muda, pai? Muda. O seu comportamento muda. Estou te exortando para você melhorar, para você avançar. E só estou fazendo isso com você porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu deixaria você desse jeito. Só que um dia alguém vai falar assim, que menino mal educado. Então, como eu não quero isso para mim, para você, então você precisa ter esse entendimento, tá bom? Então, Jesus está corrigindo também porque Ele ama. E porque Ele ama, Ele está falando isso. Porque Jesus queria mostrar essa ideia do compromisso para os seus ouvintes, que era bom ouvir a mensagem de Deus, mas também exercer esse compromisso diante de Deus. Então, se você está com o seu texto aberto, eu quero que você caminhe comigo lá no início do capítulo 6. Nós voltaremos no final do capítulo 6, mas mais lá no final. Dá uma olhadinha aí, 6:1, quando o texto vai dizer que depois disso, ou seja, depois da cura daquele homem no sábado, Jesus atravessou o mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades, e diz aí no verso 2 que uma grande multidão seguia Jesus por toda parte. Onde Jesus estava tinha o quê? Uma grande multidão, e essa grande multidão seguia Jesus e afluía para Jesus. E veja aí no texto, no versículo 2, que todos tinham visto os sinais, e eles estavam atrás de Jesus por conta do que, irmãos? Dos sinais. Eles não estavam atrás de Jesus porque Jesus de fato era o Filho de Deus. Eles estavam atrás de Jesus, Edielson, porque Jesus havia feito sinais. Quantas e quantas pessoas hoje estão procurando Jesus por conta dos sinais e não por conta daquilo que Ele é enquanto Filho de Deus? Querem somente os milagres, mas não querem conhecer a fundo o Filho de Deus. Então veja que Jesus, aí no versículo 3, ele sobe ao monte, ele se assenta com seus discípulos. Essa época era a época da Páscoa, e ele então começa a conversar com os seus discípulos. Ele vê uma grande multidão. Diga-se de passagem, quando João vai narrar o texto, vai falar do milagre, vai dizer que mais de 5.000 homens. Qual que é a minha conta que eu faço aqui? Se tinha 5.000 homens, tinha 5.000 mulheres. Os judeus não era como nós, que temos 1, 2, 3 filhos. Quantos filhos os judeus tinham? No mínimo 9, 10. E é assim até hoje. Que multidão nós temos aqui? No mínimo 25, 30 mil pessoas, no mínimo. E olha a visão de Jesus: nós precisamos alimentar esse povo, nós precisamos cuidar desse povo. Esse povo está vindo para nos ouvir. E ele começa então a conversar com Felipe. Ele fala assim: Felipe, vamos resolver isso? E Felipe fala o seguinte: racional. Quem aqui é racional? Felipe fala assim: Senhor, nós não temos dinheiro e não temos 15.000 padarias aqui ao nosso redor, nós não temos como sustentar essas pessoas, manda esse povo embora. Felipe respondeu: mesmo que nós trabalhássemos, Senhor, a vida toda, vários meses, mesmo se a gente fosse lá no clubinho e pedisse uma hora extra e trabalhasse lá no clubinho, se a gente fosse na Toyota, se a gente fosse trabalhar com o Lucas lá em Peró, mesmo se a gente levantasse todo o dinheiro, nós não conseguiríamos sustentar toda essa gente. Só que aí tem um camarada chamado André que tem uma visão especial, porque esse André, William, ele fala o seguinte: eu estou conseguindo ver um sinal de esperança aonde ninguém vê esperança, porque tem gente assim também. Se temos aqueles que são extremamente racionais, Selma, nós temos aqueles que vê um pingo de esperança onde ninguém vê esperança. Quem são esses? Ninguém comigo? Há 5 anos atrás eu cheguei e tinha um terreno abandonado lá em cima. Quem se lembra? Com um monte de ferro, umas garrafas virando. Quem se lembra?
Alguém falou assim: pode sair uma igreja daí? Ninguém? Bom, eu fui o pastor que falei assim: eu vejo. Tem uma igreja funcionando agora lá em cima, glória a Deus. Tem que ter gente assim também. E aí o tal do André, ô Renato, sabe o que ele viu? Ele viu o menininho com a lancheira. E eu acho que essa lancheira foi preparada pela Fernanda. Foi. Porque está muito natural. Está muito, tipo, nutricionista, assim, sabe? Bem cuidado. Dá uma olhadinha. André falou o seguinte, versículo 9: aqui tem um rapazinho, Flávia, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você sabe que o judeu gostava de comer pão com peixe, né, Cleus? Aqui tem um menino. Então, ou seja, ele viu uma esperança. O que ele viu? Se tem pães e peixes aqui na multidão, nós podemos pedir para Jesus, e Jesus tem o poder de multiplicar. Então veja como é importante no nosso meio ter pessoas que têm visão para além daquilo que é natural. 5 pães e 2 peixinhos não vai conseguir alimentar uma multidão? É claro que não. Isso na minha mão, mas na mão de Jesus vai. Aquilo que está nas suas mãos não vai resolver nada na sua mão, mas se você pegar aquilo que está na sua mão e colocar na mão de Deus, na mão de Jesus, Jesus pode multiplicar, amém? Pare de ser egoísta, pare de pensar em você, pare de pensar na sua vidinha. Se esse menino fosse mal educado e falasse assim: não, essa é a minha lancheira, ninguém tira de mim, a multidão não teria sido alimentada. Mas como aquele menino teve um bom coração e um coração generoso, e André viu isso, chegaram para Jesus, Rafael, falaram assim: olha, tem aí na multidão uns pães e uns peixes, o que o senhor acha? Traz para cá. Jesus respondeu: diga ao povo que se assente. E aí se assenta o rebanho. E aí Jesus então vai dar graças a Deus pelo pão e vai multiplicar o pão. Jesus vai dar graças a Deus pelo peixe e vai multiplicar o peixe. E toda aquela multidão comeu com fartura. E diz o texto bíblico que sobrou. E eu gosto disso, sobrou. Porque aonde Jesus está operando sempre há sobra. Sempre Deus abençoa de maneira exponencial, sempre sobra, sempre extravasa, sempre transborda, amém? O que está nas mãos dele, multiplica. Lembra da viúva, lá do Antigo Testamento? A orientação do profeta foi o seguinte: vai lá nas suas amigas e traga vasilhas. Lembra das vasilhas? Vasilhas, né? Pega tapué, balde, vaso, pega tudo isso aí, traz para cá. Coisa simples. Peixes e pães simples, mas nas mãos de Jesus, maravilha. Agora diz o texto que Jesus se retira para orar, e depois aí a partir do versículo 16, Jesus vai andar por sobre as águas. Jesus antecipa a multidão, e essa multidão aí eu não sei como eles conseguiram passar 30 mil pessoas para o outro lado do lago e chegar do outro lado. E aí Jesus se encontra novamente com a multidão. Dá uma olhadinha aí no verso 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com ele. E aí no versículo 23 o texto vai dizendo que o povo que tinha comido os pães é que estava ali. E quando essa multidão chega para conversar com Jesus, é muito interessante, porque diz o texto que eles estavam procurando Jesus, porque eles tinham visto os sinais e eles tinham comido o pão. E aí a gente pensa que Jesus vai tratá-lo, ou tratar a multidão de uma maneira branda, de uma maneira tranquila. Olha que Jesus diz: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais. Vocês não entenderam os sinais, porque os sinais, os milagres estão mostrando a glória de Deus, o padrão de Deus, e vocês não entenderam isso. Vocês estão preocupados com as coisas dessa vida. Vocês estão me procurando porque eu dei para vocês alimento.
Vocês estão atrás da cesta básica. Desculpa, irmãos. É só a gente cortar a cesta básica, vocês percebem que algumas pessoas não vêm na igreja. Desculpa, mas eu preciso falar isso. Desculpa. Sim ou não? A gente não conhece isso? Vocês estão atrás de mim não porque vocês querem a glória de Deus, porque vocês querem o alimento para o corpo, e o corpo não é eterno, a alma é eterna. E Jesus começa a apertar, Jesus começa a repreender. Vocês precisam cuidar da alma e não ficar com essa vaidade do corpo. Vocês estão me procurando por motivos esquisitos ou alheios àquilo que Deus mandou eu fazer. Vocês estão preocupados com a comida, mas vocês deveriam usar as energias buscando não alimento que perece mais, vocês deveriam crer na vida eterna. Está aí no verso 27. Porque eu vim como filho do homem para dar entendimento a vocês que eu tenho a aprovação da parte de Deus. O que eles respondem? Verso 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus. Olha que multidão ousada. Nós queremos fazer as obras de Deus. O que nós devemos fazer? Aí Jesus é muito claro. Esta é a única obra que Deus quer que vocês façam, que vocês creiam naquele que me enviou. Vocês precisam acreditar, crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a obra de Deus. Então tem muita gente falando assim, eu quero fazer a obra de Deus, não é assim? E qual que é a obra de Deus, irmãos? Crer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Crer que Jesus foi enviado nesse mundo. Essa é a obra de Deus. Aí Jesus está falando, olha, vocês precisam crer. Vocês não precisam ficar vendo. Porque crer é melhor do que ver. Aí eles estão falando o seguinte, então nós queremos fazer a obra de Deus, e fazer a obra de Deus é levar todas as pessoas ao conhecimento. E aí então Jesus fala o seguinte, olha, se vocês dizem que crê, então vocês precisam entender que eu sou o pão da vida. E Jesus começa então a usar a figura e a memória deles. Olha, vocês comeram do maná do deserto, e eu sou o pão da vida. E quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, quem não fizer parte desse ministério, desse movimento, não tem parte comigo. Se vocês não entenderem a missão e comerem de mim, porque vale a pena lembrar que o maná era dado por Deus, e Jesus foi dado por quem? Por Deus, o presente de Deus. Então, se nós no passado nos alimentávamos do maná, agora nós precisamos nos alimentar de quem? De Jesus, porque as palavras de Jesus é que vai refrigerar a nossa alma e vai nos levar à eternidade. As palavras de Jesus são eternas, e isso que Jesus estava ensinando. Então, quem não absorver a mensagem cristã por meio do entendimento e não crer em mim, não tem parte comigo. E aí eles ficam escandalizados, como assim o Senhor fala de Moisés, como assim o Senhor fala do maná? E aí Jesus fala o seguinte, eu sou maior do que Moisés. O que Moisés fez, ele fez porque eu pedi para ele fazer, eu e o Pai pedimos para ele fazer. Está aqui alguém maior que Moisés. Por isso que agora eu lhes digo, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, tem parte comigo. Quem crê em mim, viverá eternamente. E eles ficam completamente escandalizados com isso. E aí Jesus então vai explicando, por exemplo, lá no verso 56, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou seja, eu estou ligado com aqueles que creem em mim. E aí o texto vai seguindo para nós, quando Jesus no versículo 58 diz assim, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus pais no passado comeram maná e morreram. Vocês vão comer da minha carne e vão viver. Essa é a mensagem de vida. E aí então eles ficam completamente escandalizados. Dá uma olhadinha aí no verso 60. Muitos dos seus discípulos disseram, quem? Quem que disse isso? Não foi a multidão? Lá havia a multidão, olha que interessante. Nem sempre a multidão são formados de discípulos.
Às vezes tem muita gente. Agora a pergunta é: quem são os discípulos? E os discípulos é que ficam falando o seguinte: sua mensagem é dura. É o próprio grupo de Jesus que está reclamando. Quem é capaz de aceitar? Quem é capaz de entender? Quem é capaz de compreender uma mensagem dessa? Porque até os discípulos que estavam andando com Jesus, Suzane, ficaram meio... O Jesus hoje... Imagina eu chegar aqui para vocês e falar o seguinte: ô gente bonita, quem não é crente, por favor, esvazie as cadeiras. Quem não tiver compromisso com Deus e não quiser ter uma vida séria, imagina. Alguém vai falar assim: Gabriel, pastor hoje, hein? Brigou com a Natália. Acordou de mau humor. Mas é que Jesus queria imprimir na multidão o quê? Compromisso. Repete comigo: Jesus quer compromisso. Não quer multidão, porque é a mesma multidão depois que vai ovacioná-lo lá: Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus. E depois de 3 dias vai falar o quê? Crucifica-o. E aí, irmãos e irmãs, precisamos entender: a voz do povo, lembra o ditado popular do Brasil? A voz do povo é a voz de mentira, falácia diabólica. Cuidado com a multidão nos engana. E a multidão aqui está preocupada. Não, os próprios discípulos estão falando assim: não dá para aceitar, não dá para aguentar esse discurso está nos pressionando. E Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam reclamando, versículo 61, isso vos escandaliza? Então vocês nem pensaram que eu vou voltar ao céu? Somente o Espírito é que dá vida. A natureza não pode realizar coisa nenhuma, a natureza humana. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós ficamos pensando na ciência como resposta para todas as coisas? E olha o que Jesus está dizendo para nós: a resposta para todas as coisas está em Deus. Temos bons cientistas, sim, mas se eles não se colocarem na presença de Deus, serão o quê? Fúteis. Inúteis para a humanidade. Um bom médico é aquele que teme a Deus, porque o médico que não teme a Deus, ele vai tratar o corpo do ser humano apenas como um fragmento ou uma peça a ser consertada. Já o médico que tem um pingo de noção de Deus, ele vai falar assim: não, isso aqui foi uma obra divina. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? Como é mais profundo. É o Espírito que dá vida, e nada na natureza humana pode trazer isso que só Deus pode realizar. Você pode repetir comigo? Tem coisas que só Deus pode realizar, porque Ele é Espírito. E você é o quê? Você. Eu vou perguntar de novo. Você é o quê? Você é Espírito. Veja isso, eu já expliquei isso 200.000 vezes, mas vale a pena. Nós somos Espírito que estamos num corpo. Falei outro dia para o Timóteo: nós não somos fantasmas. Porque eu falei para ele, está explicando a questão de alma. Mas alma não dá para ver, pai. Então, por isso que ele colocou a gente no corpo, não é assim, dona Cleusa? Depois nós teremos um outro corpo glorificado, bonito, restaurado, sem enfermidade, mas hoje nós andamos e nos movemos nesse templo do Espírito Santo, que hora ou outra precisa de remédio, cuidado, né, Simone? Mas vai melhorando, mas é o corpo. Mas nós não somos o corpo. Inclusive eu ia trazer, eu acabei esquecendo, aqui no bairro e nessa região da Zona Norte, tem uma empresa de funerária distribuindo panfletinho. Vocês pegaram aí? Eu ia trazer, estava lá separado, mas esqueci. Aí está escrito lá:
preserve o seu corpo, porque a sua vida é só aqui. Eu disse, não, está errado, eu vou fazer apologia ao cristianismo. Nós não somos um corpo, nós somos uma alma, e a nossa alma vale muito para Deus. Disse Jesus que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ah, pastor, eu tenho um problema no meu corpo. Fique em paz, irmão, irmã, o corpo ele resolve depois, ele te dá um corpo regenerado. Fique em paz. Que história é essa? Então, tem gente que fica preocupado só com a alma e não com o corpo, ou só com o corpo e não com a alma, e aí nós precisamos entender que o Espírito é que dá vida. Eu não tenho tempo, mas lembra da profecia de Ezequiel? Ô Ezequiel, o que você vê aí? Eu vejo só um vale de ossos secos. E o que Deus via? Um exército. Deus soprou e fez do vale de ossos secos, ou seja, pelo seu espírito de vida, se transformar um vale de ossos em um exército. Deus pode e vai fazer e vai gerar vida onde a gente menos espera. Aleluia por isso. E o poder não é nosso. Então paremos de ficar confiando somente na medicina, somente na ciência. Confiemos no poder do Espírito Santo de Deus que gera vida em nós. Aleluia. Nesse momento, diz o texto que muitos dos seus discípulos, versículo 66, começaram a se afastar e abandonar. É como se eu estivesse pregando aqui e tivesse a igreja cheia, e aí de vez em quando sai dois, vai esvaziando, o pessoal vai abandonando, e começou a ficar pouca gente, lembrando que tinha mais de 30 mil pessoas, e foi esvaziando. Aí daqui a pouco fica só os discípulos, ou seja, os 12 e mais ali os seus agregados, os outros discípulos, que aí tinha na história da igreja, o pessoal fala de umas 40, 50 pessoas em volta de Jesus, e esse pessoal começa também a ir embora, eles começam a abandonar, e aí Jesus se volta para os 12 e faz uma pergunta: vocês não vão embora também não? Vocês não vão desistir também não? Você imagina Jesus mostrando assim, apontando, porque a gente gosta de cantar aquele hino, né? Seu maravilhoso olhar, quando ele olhou para Pedro, né? Agora você imagina o olhar de Jesus de repreensão, dia da prova. Você não vai desistir não? Qual que é a sua resposta? Imagina Jesus chegar aqui para nós e falar assim: vocês não querem ir embora não? Eu sei que o sermão está duro, está arrojado, está apertado, mas vocês não querem ir embora não? Ao passo que Pedro levanta e fala assim: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, nós não temos outras opções. Jesus, nós temos somente o Senhor. Nós não temos outros deuses, porque os outros deuses são mentiras humanas. Nós só temos um Deus, e nós cremos que Ele te enviou para que o Senhor ensine para nós as palavras de vida eterna. Senhor, para quem iremos nós? Sem você, Jesus, a nossa vida não tem sentido. Sem você, Jesus, nós seremos como a multidão, que buscaremos a Deus somente pelo milagre. Não, Jesus, para quem iremos nós? Para onde iremos, Kleber? Se não para a presença de Deus, para onde iremos nós? Senhor, nós encontramos em Ti a razão da vida, nós encontramos em Ti a razão da existência, nós nos sentimos importantes pelo fato de que o Senhor conhece o nosso nome, e nós não vamos mais para lugar nenhum. O Senhor é o destino, é isso que Pedro está dizendo. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós não temos outra saída. Nós queremos andar contigo. Sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da existência. Só o Senhor mostrou os caminhos eternos. Só o Senhor preencheu a nossa existência com o amor de Deus.
Somente o Senhor tirou do nosso coração o medo, a ansiedade, as preocupações. Nós não temos outra saída, nós só temos a Ti, Jesus. Eu gosto daquele hino que a gente canta aqui: nós só temos a Ti, Jesus, só a Ti, Jesus. Nessa sociedade que a gente vive, onde as pessoas estão pressionando, falando assim: para onde vocês vão? Nós falaremos: nós vamos para a presença de Deus por meio de Jesus. Nós vamos para a eternidade. Nós vamos criar os nossos filhos, não segundo a cartilha desse mundo, mas segundo aquilo que diz as Escrituras Sagradas. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Como nós vamos cuidar do nosso cônjuge, se não com as palavras de vida eterna? Cadê os casais? Ninguém fala amém. Se a Natália estivesse aqui, ela levantar a mãozinha e falar amém, amém. Cuida de mim segundo os padrões eternos. Como que eu vou cuidar dos meus avós, dos meus filhos, dos meus sobrinhos? Toda vez que eu chego na casa da minha mãe, me vem minhas sobrinhas, tão bonitinhas. Ô tio, tá, isso aqui. Eu fico olhando para aquelas criaturas, eu falo assim, elas precisam de ajuda para a vida. Meninas, como vocês são lindas. E eu vou nessa linha, né, Edna? A Edna me ensinou a inflar a autoestima das meninas. Faço isso com a Marcela, com a Mariana. Como você tá linda, fez a unha, hein? Pá, não sei o que. Vocês são lindas. Eu já disse isso uma vez. Meu irmão é militar, né? Meu irmão é linha dura. E eu cheguei para ela e falei assim: mais do que eu, seu pai, eu sou linha dura. Se um camarada chegar aqui para namorar com vocês, aí minha sobrinha: ai tio, mas eu só tenho 8 anos. Eu falei: a foto daquele menino lá. Joguei um verde, né? Que menino? Aquele menino lá que você fica olhando a foto dele lá. Ele é da igreja ou não é da igreja? Não, ele é da escola. Então, vê se ele é crente. Eu sou chato. Aí ela ficou olhando. Aí sempre tem alguém na minha casa, minha mãe, está exagerando, está sendo muito rígido. É nada, para que ela saiba que tem gente vigiando e que é o melhor para a vida dela. Timóteo vem com umas histórias lá, eu preciso. Opa, então, é porque eu tenho as palavras de vida eterna. Alguém perguntou para mim, Marina, mas por que lá na igreja os idosos se sentem bem com vocês? Porque nós aprendemos nas palavras de vida eterna que nós precisamos honrar os cabelinhos brancos e tratá-los com honra e com respeito. E aqui eles são tratados assim, porque nós falamos como Pedro, somente em Jesus nós encontramos a cartilha de como tratar os sêniors. Amém. Tratar os novos convertidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só em Jesus a gente tem as palavras de vida eterna. E essas palavras eternas ecoam na nossa existência aqui e agora. Mudam o nosso curso de vida. Como que a gente ora e como que a gente administra, por exemplo, as pessoas que estão um pouco afastadas do reino de Deus? Orando por elas, assim como Jesus orou por elas. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, somente o Senhor nos encaminha para a eternidade. Eu me lembrei daquele hino, né? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. E por isso que ele diz: eu vou e voltarei para buscar vocês, e aonde eu estiver, vós estará também. Passarão, Eduardo, os céus e a terra. Lembra desse versículo na classe do batismo? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, quem disse isso? Jesus. As minhas palavras vão dizer que isso aqui está ultrapassado, é obsoleto, antigo. Martinho Lutero dizia: a Bíblia não é antiga nem moderna, a Bíblia é eterna. Aleluia.
e aqui nós encontramos as palavras de vida eterna. E ele está falando o seguinte: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, o Messias de Deus. Então, tudo que o Senhor quiser falar para nós, Jesus, fale. Se o Senhor precisar apertar a nossa vida, aperte. Se o Senhor precisar aconselhar, aconselha. Se o Senhor precisar puxar nossa orelha, puxe. Se o Senhor quiser nos repreender, repreenda. Faça aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor. Nos pastoreie. E eu acho que essa é a nossa oração nessa manhã. Senhor, nós às vezes não sabemos nos guiar. E por isso nós falamos nessa manhã. Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu me lembrei de Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau. E se você encontrar um caminho mau na sua existência, fala assim: Jesus, dê a tua mão e guia-me pelos caminhos eterno. Estava no centro da cidade, dia desses, com Timóteo. Ele vai passar, aí a escola, né? A escola ensinou, está certo, que na faixa de pedestre, qual que é a preferência? Qual que é a preferência na faixa de pedestre? Pedestre. Agora, Timóteo pensou que a gente estava em Curitiba ou nas Europa, onde você, lá em Curitiba é assim, né? Quem foi para Curitiba? Que lugar lindo, hein? Ah, precisa ir. Não pode morrer sem ir em Curitiba. Pode passar dessa vida sem ir em Curitiba. Não pode. É um pecado. Que lugar lindo, hein? Eu já fui lá com Natália, acho que umas 200 vezes, exagerando. Que lugar lindo. Bonito. Você põe o pé na faixa, o trânsito, você até pensa que isso é importante, Ângela. Você faz assim, ó, para tudo. E o Timóteo pensou que estava em Curitiba, Glaucio. Pôs o pé assim, foi, segurei ele rapidinho assim. Está no centro de Sorocaba, sujeito. Mas tem a faixa, pai. O que tem a ver a faixa? Eu aprendi na escola que aqui a gente pode passar, mas o motoqueiro sabe disso? Ele tem educação para isso? Aquele cara que está morrendo de pressa, aquele outro sujeito e tal, não sei o que, toma cuidado, cara. Cuidado. Eu já tenho 7 anos, eu sei andar, eu estou vendo, quase foi atropelado. Parabéns. Imagina você com 9 anos com uma gaiola, troca de fêmur, imagina, como que ia ser? Falou, você não sabe se guiar, rapaz. É verdade, no centro eu não sei mesmo, então dá a mão aí. O que eu estou querendo dizer? Que você e eu precisamos ter a consciência de que nós não sabemos nos guiar. Tem um hino que a gente canta e fala assim: ó Senhor, vem nos conduzir. Quero levar você nessa manhã a entregar a sua vida e a sua mão nas mãos de Jesus e falar assim: Senhor, me guie pelos caminhos eternos, me faça ver a vida pelo olhar eterno. Que aquela mensagem do Edielson da semana passada ecoe em nosso coração para a gente viver as coisas do alto, a partir do alto, referência do alto. Senhor, eu não quero ensinar o meu filho ou minha filha a partir desse mundo. Então, guia-me. Não quero ser um marido como os demais, eu quero ser um marido do alto. Guia-me. Quero ser um pai que está com os pensamentos nas coisas eternas, porque eu sou eterno e viverei com Deus para todo sempre. Eu não quero ser um pastor técnico, igual tem muitos por aí, não, eu quero ser um pastor do alto, e de vez em quando eu vou aconselhar, vou acariciar o rebanho, mas como hoje também eu vou apertar, e quem é de Deus segura, quem não é, espana. Simples assim. Quem quer ter compromisso, aguenta. Quem não quer e quem não tem sustância, não aguenta. E Deus nos ajude. Amém? Vamos cantar?
Olhai, pois, e vivei, confiai somente em Jesus. E após esse hino nós teremos o nosso café e depois teremos a nossa aula.